Vocês sentiram isso? Esse arrepio na nuca, esse frio rastejando pela pele. Não se preocupem, é normal. Quer dizer, para aqueles que ainda podem escapar, fechem os olhos e entrem comigo nesse pesadelo. Bem-vindos. Hoje vou lhes contar sobre experimentos. Vocês seriam cobaias de um experimento? Fiquem com a creepypasta. O experimento russo do sono. No final da década de 1940, cientistas russos iniciaram um experimento secreto com um objetivo perturbador: testar os efeitos de um novo gás estimulante em seres humanos. O plano era simples, mas sinistro: manter 5 voluntários acordados por 15 dias seguidos, observando suas reações físicas e psicológicas. Os participantes não foram escolhidos ao acaso. Eram prisioneiros políticos condenados ao esquecimento nas entranhas do regime. A promessa: se colaborassem, seriam libertados. Mas, no fundo, todos sabiam que isso jamais aconteceria. A câmara onde foram trancados era pequena e hermética. No teto, microfones captavam cada sussurro e pequenas janelas de vidro reforçado permitiam a observação. Lá dentro, apenas camas sem colchões, suprimentos básicos e um banheiro rudimentar. Nenhum contato externo, nenhuma luz do sol. Apenas o gás, invisível e sempre presente. Nos primeiros dias, tudo correu conforme o esperado. Os prisioneiros conversavam normalmente, ainda confiantes de que estavam apenas participando de um experimento inofensivo. Mas, conforme as horas se arrastavam, algo começou a mudar. Os diálogos se tornaram sombrios. Eles relembravam seus piores traumas, confessavam segredos e falavam de medos profundos que nunca haviam contado a ninguém. No 4º dia, já não riam mais. No 5º, passaram a sussurrar, alternando olhares desconfiados entre si e murmurando para os microfones. Então veio a paranoia. Cada um começou a enxergar os outros como inimigos. O silêncio tomou conta da câmara. Eles já não confiavam nem em si mesmos. E foi quando tudo começou a desmoronar. Na noite do 9º dia, o silêncio foi quebrado por um grito inumano. Era um dos prisioneiros. Ele corria pela câmara, lançando berros que não pareciam humanos. A voz dele rasgava o ar como um lamento de algo que já não pertencia ao mundo dos vivos. Os pesquisadores observavam, perplexos. Ele gritou por 3 horas seguidas, até que sua voz cedeu, substituída por guinchos roucos. Quando finalmente parou, não caiu no chão exausto, como era esperado. Apenas ficou lá, de pé, tremendo levemente. Os outros não reagiram. Nenhum olhar, nenhuma palavra. Apenas sussurravam coisas incompreensíveis para os microfones, ignorando completamente o companheiro que acabara de enlouquecer. Então, o segundo começou a gritar, e foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. Os 2 prisioneiros que restavam em silêncio se aproximaram das paredes, arrancaram páginas dos livros disponíveis e começaram a cobrir as pequenas janelas de vidro com suas próprias fezes. As vigias foram completamente obstruídas. Os gritos cessaram. O laboratório mergulhou em um silêncio absoluto. 3 dias se passaram. Nenhum som, nenhuma resposta dos prisioneiros. Apenas o ruído monótono dos monitores registrando seus sinais vitais. O consumo de oxigênio dentro da câmara, no entanto, continuava absurdamente alto, como se estivessem correndo ou lutando contra algo invisível. Mas não havia nenhum movimento detectável, nenhum som, apenas a certeza de que estavam vivos. Por fim, os pesquisadores decidiram intervir. Pelo interfone, uma voz fria anunciou: "Vamos abrir a câmara para verificar os microfones. Deitem-se no chão e afastem-se da porta. Qualquer resistência resultará em execução. A obediência garantirá a um de vocês a liberdade." A resposta veio de apenas um dos prisioneiros. Uma voz calma,
quase serena, soou pelos alto-falantes: "Não queremos mais ser libertados." Os cientistas trocaram olhares. Eles haviam esperado súplicas, gritos de desespero, qualquer coisa menos aquilo. Foi então que decidiram abrir a câmara, e o que encontraram desafiava toda a lógica humana. O relógio marcava meia-noite quando os pesquisadores decidiram abrir a câmara. Assim que o gás foi substituído por ar fresco, vozes começaram a implorar desesperadamente para que o gás voltasse. 3 prisioneiros gritavam como se estivessem sendo arrancados de algo vital. Quando os soldados finalmente destravaram a porta e entraram, foram recebidos pelo pior dos horrores. 4 dos 5 prisioneiros ainda estavam vivos, mas ninguém ali teria coragem de chamar aquilo de vida. As rações de comida estavam intactas. O sangue cobria o chão em uma poça densa de 4 centímetros de altura. O 5º prisioneiro estava morto, mas seu corpo estava parcialmente devorado. O pior veio quando notaram o estado dos sobreviventes. Cada um deles havia arrancado grandes pedaços de sua própria pele e músculos. Seus peitos estavam expostos até as costelas, seus órgãos abdominais haviam sido removidos e colocados no chão, mas de alguma forma ainda estavam funcionando. Seus olhos brilhavam como se não sentissem dor. Eles tinham feito isso consigo mesmos. Os soldados hesitaram. Nenhum deles queria se aproximar daquelas criaturas que antes eram humanos. Mas, antes que pudessem reagir, os prisioneiros atacaram. Um dos soldados teve sua garganta arrancada com as próprias mãos de um dos prisioneiros. Outro foi gravemente ferido quando um dos sobreviventes mordeu sua perna com força suficiente para cortar uma artéria. Foram necessários 5 soldados fortemente armados para conter cada um dos prisioneiros. E, mesmo assim, eles lutavam como se não tivessem limites. Eles não sentiam dor. Um dos prisioneiros foi derrubado e acabou sangrando até a morte após ter seu baço perfurado. O corpo lutou por 2 minutos mesmo depois de perder quase todo o sangue. A última palavra que ele repetiu antes de morrer foi "mais". Quando os outros 3 foram finalmente imobilizados e levados para a cirurgia, os pesquisadores enfrentaram outro choque. Eles não reagiam ao sedativo. Mesmo com doses altíssimas de morfina, eles permaneciam acordados e resistiam com uma força inumana. Quando tentaram anestesiar um dos prisioneiros para recolocar seus órgãos no lugar, ele lutou contra as amarras, quebrou os próprios ossos e mordeu a garganta de um dos médicos antes de ser finalmente sedado. Mas no instante em que fechou os olhos, seu coração parou. Ele morreu no momento em que adormeceu. Os pesquisadores olharam uns para os outros. Pela primeira vez desde o início do experimento, ninguém queria continuar. Mas ainda havia 2 prisioneiros vivos. E eles queriam mais. A unidade médica estava em pânico. 2 prisioneiros ainda estavam vivos, mas não havia mais lógica no que estavam testemunhando. O 2º sobrevivente passou por uma cirurgia de 6 horas sem anestesia. Seus órgãos foram recolocados, sua pele foi remendada da melhor forma possível, mas ele não demonstrou dor alguma. Ele apenas observava em silêncio, movendo os olhos de um lado para o outro, quando um dos médicos, horrorizado, perguntou por que ele havia se mutilado. O prisioneiro tentou rir. Ele não tinha mais cordas vocais, mas seu corpo tremia como se estivesse gargalhando. Ele pegou um papel e escreveu uma única frase: "Continue cortando." Os pesquisadores estavam à beira do colapso, mas o último sobrevivente ainda falava, e ele queria responder. "O que vocês são?" um dos cientistas perguntou. O prisioneiro sorriu, mostrando dentes cobertos de sangue seco. Seus olhos não piscavam. "Nós somos vocês." "O quê?" O pesquisador recuou. "Somos aquilo que vocês escondem. Aquela voz que grita dentro de vocês quando tudo está em silêncio. O animal que vocês sufocam todas as noites." O pesquisador ficou paralisado. "Somos o que vocês chamam de loucura." O cientista sentiu um arrepio gelado na espinha.
Levantou a arma, apontou para o peito do prisioneiro e atirou sem hesitar. O corpo do último sobrevivente se contorceu, sufocando-se no próprio sangue. Mas ainda assim ele sorriu, quase livre. Ele sussurrou, seus olhos finalmente se fecharam. O laboratório foi imediatamente evacuado e destruído. Todos os registros foram apagados, mas alguns dizem que o experimento nunca terminou. Ele apenas se mudou para um novo lugar. Essa foto que você verá logo a seguir é uma suposta foto do cobaia durante o experimento da privação do sono tirada durante as fases terminais do experimento. Agora que ouviu essa história, você pretende dormir? Você não gostaria de participar do nosso programa do sono? Deixem aqui nos comentários e até a próxima. Bons pesadelos!